Mateus, no seu capítulo 26, versículo 47, que diz assim: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo que eu beijar é esse, prendei-o. Só até aí. Uma passagem muito triste do nosso Criador, onde estava já para chegar a hora que Jesus iria ser crucificado. Mas o que mais dói é que, além de Jesus ser crucificado, veio a traição. E uma traição de alguém que era próximo a Jesus, que é Judas Iscariotes. Alguém que estava com Jesus dia e noite. Onde Jesus ia, ele ia com Jesus. Jesus ia em cidade, saía de cidade, estava com Jesus. Jesus pregava, ensinava, estava ali ao lado de Jesus. A todo momento, Judas ele esteve ao lado de Jesus, ouvindo a Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Mas a avareza de Judas foi maior do que a palavra que Jesus estava ensinando. A palavra que Jesus pregava entrava pelos ouvidos de Judas e saía pelo outro. A palavra não entrava nos ouvidos de Judas e criava raízes em seu coração. E por 30 moedas, Judas resolveu trair a Jesus. Mas esse não é o ponto-chave da mensagem desta noite. Ainda não cheguei lá, mas vou chegar no ponto-chave. O mais curioso é que Jesus estava a todo momento falando para o discípulo que era chegada a hora. É chegada a hora que o Filho do Homem irá ser crucificado. É chegada a hora que o Filho do Homem vai ter que morrer para cumprir o propósito na terra. E o mais curioso de tudo é que Jesus ainda dá um alerta para os discípulos. A Bíblia fala que Jesus, ai daquele que trai o Filho do Homem, seria melhor para ele que ele nem existisse. Ou seja, Jesus está falando, olha, aquele que me trai, é melhor que nem nascesse. É melhor você nem ter pensado em existir, porque a minha punição, a minha justiça, naquele grande dia para você, será severa. Mas teve um homem que também, entre aspas, traiu Jesus. Não na mesma proporção, mas traiu. Que foi quem? Pedro. Pedro disse que não iria trair Jesus, não iria negar Jesus. Mas chegou na hora da decisão, chegou na hora H, na hora que devia mostrar se é servo mesmo, se é amigo de Jesus mesmo, negou. E aí? Por que a punição para um foi triste e a punição para outro foi com amor? Porque partiu de Pedro pediu perdão. A palavra fala que Jesus chega na beira do mar, Pedro avista Jesus, pula do barco, vai nadando e vai aos pés de Jesus pedir perdão. Esse é o diferencial de Pedro para Judas. Por mais que Pedro fosse um cara temperamental, que quando foram pegar Jesus, ele puxou a espada e passou na orelha do soldado Malco. Pedro, ele andava com Jesus, assim como Judas. Pedro, ele estava também ouvindo os ensinamentos de Jesus, assim como Judas. Assim como Jesus ensinou para Judas sobre os frutos do Espírito, que é mansidão, temperança.
Assim, Pedro também ouviu. E Pedro não era um cara manso, Pedro era um cara temperamental, a ponto de andar com a espada escondida. Podia estar escondida dos discípulos, mas não estava escondida de Jesus. E ali o Senhor vai lá, cura a orelha do soldado e repreende Pedro. Na hora. Olha, Pedro, que com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que com a espada fere, com a espada também será ferido. Mas o ponto-chave aqui é Judas. A palavra fala o que no versículo 47? Que ele estava com grande multidão. Ou seja, ele não era mais um dos, ele era praticamente o líder. Estava na rebelião contra Jesus. Ele estava na frente daquela multidão para pegar Jesus. Aí o povo estava com o quê? Com espada e com porrete. Chegou um ponto que Jesus fala: será que é necessário isso tudo como se eu fosse um salteador? Ou seja, como se eu fosse um ladrão? Como se eu fosse alguém fora da lei? Mas o que me chama a atenção, por que o beijo? O beijo é uma forma íntima, naquela época, de um discípulo cumprimentar o seu mestre. Na verdade, podemos imaginar que os romanos eles não sabiam quem era Jesus, porque Jesus ele se portava como os outros discípulos. Ele era humilde, vestia roupa humilde, roupa simples, falava humilde, falava com todos. Jesus, a todo momento, ele falava que é filho do Deus Altíssimo. Mas em nenhum momento Jesus ele deixou aquilo subir para a cabeça dele, não deixou aquilo subir para a soberba. Porque Jesus era cheio dos frutos do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós devemos ter em nossas vidas, que é o quê? Sermos cheios do fruto do Espírito Santo de Deus. É sermos cheios do Espírito Santo. Eu estava vendo um corte do pastor Paulo Júnior, que ele fala: demonstrar ser cheio do Espírito Santo de Deus na frente das pessoas é fácil. Mas como é que nós devemos ver que somos cheios do Espírito Santo, como não tem ninguém nos vendo? Em nossa casa, no nosso quarto, na faculdade, no trabalho. Como somos nós, não na frente dos irmãos cristãos, mas na frente de outras pessoas. E é aí que nós vemos que somos cheios do Espírito Santo. É aí que nós vemos que somos cheios dos frutos do Espírito. Mas Judas, ele ouvia a palavra de Deus, mas o fruto que Jesus plantava não estava regando, não estava crescendo, não estava tendo crescimento ali dentro de Judas. A palavra que Jesus pregava não estava surtindo efeito ali em Judas, porque ele estava cheio da avareza, ele estava cheio de ganância dentro dele. O pecado dele estava sendo maior do que ele. Ele não estava combatendo o pecado que estava existindo dentro de Judas, a ponto de ele ter, podemos dizer, a coragem de trair o Filho de Deus. Olha o tamanho da avareza que pode cegar um homem. O tamanho que o pecado pode cegar o ser humano, de forma tal que o ser humano trai o Filho de Deus por singelas 30 moedas. 30 moedas. Deixou de poder estar uma eternidade com Cristo para ter um pequeno momento de prazer com aquelas 30 moedas. Podendo comprar, vamos imaginar, uma roupa que ele queria comprar, um sapato, uma carroça, um cavalo. Mas por que ele não negou aquelas moedas? Porque sabendo que o que Deus tinha para ele é muito maior
que Jesus tinha a oferecer. Por que ele não negou aquilo? Por causa do pecado. O pecado cegou o entendimento de Judas. A palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E é por isso que nós vemos tantas maldades, tantas crueldades espalhadas mundo afora. Tantas atrocidades que nós vemos nos jornais, dia e noite, sem cessar. Parece que nós estamos assistindo um filme que se repete várias e várias vezes no mesmo dia, que se repete várias e várias vezes no ano. Parece um filme sem fim. Por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E está acontecendo na íntegra. E com Judas foi mais cedo. Como é que pode a pessoa trair o seu amigo, sabendo que seu amigo podia morrer, ser açoitado a noite toda por causa de 30 moedas? O amor de Judas já estava longe. Já estava frio, não existia mais amor em Judas. Porque uma pessoa que trai o seu amigo por causa de, seja lá o que for, ali não existe amor. O amor daquela pessoa foi embora. Porque não existe tamanha atrocidade fazer tamanha coisa. E aí no versículo 49, a palavra fala o seguinte: e logo aproximando-se de Jesus, disse eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus, o prenderam. O a Bíblia fala, ele chegou, saudou Jesus, olhou nos olhos de Jesus sem remorso nenhum e o traiu. Em nenhum momento Judas ele retrocedeu. Em nenhum momento bateu peso na consciência de falar: rapaz, o que eu estou fazendo de minha vida? Eu vi o mestre curar, eu vi o mestre expulsar demônio, libertar pessoas, vi tantas e tantas coisas maravilhosas que o mestre está fazendo e eu estou fazendo essa besteira. Em nenhum momento Judas teve o peso na consciência do ato que ele estava cometendo naquele momento. E aí vai nos dias de hoje. Será que nós tendo o peso na consciência dos nossos erros que estamos tendo constantemente para Cristo? O interessante é que Jesus, sabendo que Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, sabendo quem iria trair, ainda olha para Judas e chama de amigo. Chama a pessoa que traiu ele de amigo. É por isso que nós falamos que Jesus é diferenciado de tudo que já se existiu aqui na Terra. Porque num momento de traição, um momento que ele foi traído pelo amigo, que ele alimentou, que ele ensinou, o próprio Deus estava ali na frente dele, em carne e osso, e mesmo assim ele traiu. E Jesus ainda chama de amigo. Um momento ali na cruz, sendo açoitado a noite toda, sendo humilhado pelos soldados, sendo humilhado pelo povo, Jesus não guardou nenhum remorso, Jesus não guardou nenhuma mágoa, Jesus não mandou destruir ninguém. Jesus olha para o céu: Senhor, perdoa que não sabe o que fazem. As pessoas zombavam de Jesus: se você é filho de Deus, desce daí. Em nenhum momento Jesus guardou mágoa. Em nenhum momento Jesus guardou angústia. Aí nós devemos pegar esse exemplo de Jesus e tomar para nós nos dias de hoje. Quando alguém nos humilhar, nos ferir, não vale a pena guardar mágoa. Entrega a Deus. Coloca nas mãos de Deus. Não vale a pena você ter angústia com essa pessoa, não querer olhar para essa pessoa. Trate bem, trate com respeito, porque não vale a pena. Não vale a pena você se corroer,
por rancor. Aquele rancor ali lhe consumindo. Chega uma hora que você vai fazer igual a Judas. Vai trair Jesus, e aí? Porque você deixou o rancor entrar, o rancor foi entrando, foi tomando conta do seu coração, foi tomando conta da sua mente. Quando você vê, tarde demais, você acaba cometendo uma atrocidade, você acaba abatendo alguém, lançando uma palavra que vai ferir, que vai machucar, que vai entristecer. E aí, em nenhum momento Jesus ofendeu Judas, em nenhum momento Jesus desprezou Judas. Jesus chamou Judas de amigo. Amigo, a que vieste? Estava vendo a pregação do pastor Ziel. Ele falou uma coisa interessante, mas difícil de se cumprir. Muitas pessoas falam, machucou, perdoei, quero bem, mas longe de mim, não é? Como diz o ditado. Eu quero bem, mas longe de mim. Agora, imagine se fosse com Jesus. Você pecou, pediu perdão a Jesus, Jesus lhe perdoou. Quando você peca, você entristece o coração de Jesus. Jesus sente uma tristeza inimaginável, mas ele lhe perdoa. Agora, imagine se eu lhe perdoo, mas não quero você comigo. Imagine aí. É difícil. É difícil. É perdoar, não guardar rancor, mas estar ali de junto. É perdoar, não guardar rancor, mas estar ali para abraçar, para ajudar, para apoiar. E esquecer como se nada tivesse acontecido. Dar um reset na sua mente, como se nada daquilo tivesse acontecido. É difícil, é muito complicado. Então, nós não devemos largar a pessoa ao léu. Eu perdoo, mas não quero muito perto de mim, não. Eu perdoo, mas é ele lá e eu cá. Eu perdoo, mas o problema é dele. Não, está errado. Não podemos fazer isso. Porque já pensou se Jesus fizesse isso com Pedro? Quem foi Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi lá, pediu perdão. Confrontou Pedro. Pedro, tu me amas? Ele, eu amo. Jesus deu um tempinho depois. Pedro, tu me amas? Aí Pedro começou a tremer da base. E Pedro falou, eu amo, senhor. O senhor sabe que eu te amo. Deu um tempinho. Pedro, tu me amas? Ele, Senhor, eu amo o Senhor. Aí Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, então apacente minhas ovelhas. Imagina. Apacente minhas ovelhas. Cuide de meu rebanho, Pedro. Cuide de meu rebanho, Pedro. Porque eu estou com você, Pedro. Aí Pedro vai, começa a pregar, começa a ganhar muitas e muitas almas, a ponto de morrer em prol do amor de Cristo, a ponto de dar a vida dele por amor a Cristo. Segundo a história, falam que Pedro morreu de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer crucificado como Cristo morreu. Agora nós, a pessoa nos machuca, nos magoa, nós queremos distância. Perdoa, mas queremos distância. Se Jesus nos perdoar e querer distância de nós, o diabo vai fazer a gente de peteca. Vai fazer a gente de bola de futebol. Vai chutar a gente até dizer chega. Mas mesmo assim, Deus está conosco, colocando uma barreira ali para nos proteger, mandando os anjos dele vir para estar do nosso lado, para nos guardar, né? Jesus usa pessoas para orar por nós. Jesus usa pessoas para falar conosco. Jesus faz muitas coisas só para nos proteger. Mesmo nós sendo falhos, errando, pecando constantemente, entristecendo o coração de Jesus constantemente, mas Deus nunca abandonou a gente, Deus nunca te largou. E Deus tem grandes coisas para cumprir na minha e na sua vida. Então para com isso de guardar mágoa, guardar rancor, não deixe que o pecado venha lhe corromper, não deixe que o pecado venha lhe cegar como cegou Judas. Cegou tanto Judas que o fim dele foi trágico. Se ele tivesse reconhecido e pedisse perdão a Deus, com certeza Jesus iria perdoar. Porque a própria palavra de Deus fala lá no livro de Efésios que a luta não é contra o sangue
nem a carne, mas sim contra principados e potestades. Não é, a nossa briga não é contra o ser humano. A nossa briga não é contra o nosso irmão. É contra o inimigo de nossas almas. Você vê, o caso é tão sério, tão sério, tão sério. Se eu não me engano, é um livro de Tiago que fala, não me lembro bem, é um livro de Romanos. A palavra fala que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Imagine, o caso é muito sério. É muito sério a palavra de Deus. Mas está escrito, nós devemos cumprir. Porque é a voz de Deus, é o manual que Deus colocou para nós seguirmos. Eu preguei sobre Deuteronômio 28, do 1 ao 14, fala as promessas que Deus tem, as bênçãos que Deus tem para nos dar perante a obediência. São tantas coisas que Deus tem para fazer. Não está só restrito naquela Israel do Antigo Testamento, é para os dias de hoje também. A palavra do Senhor fala no livro de Hebreus que o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje, é o mesmo eternamente. Acabou. Ele é o mesmo, ele não vai mudar. Ele não vai mudar na índole, Deus não vai mudar no caráter, Deus não vai mudar no princípio dele. Deus é o mesmo, ele continua sendo o mesmo para sempre. Nós que somos falhos, que erramos, infelizmente. Nós erramos, nós aborrecemos Deus, somos desobedientes mesmo, mas constantemente pedimos perdão a Deus, pedimos para Deus ter misericórdia para conosco, mas somos desobedientes. Mas o Senhor não muda, o Senhor tem muitas coisas para fazer. Como diz o livro de 1 Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem para aqueles que o amam. E a palavra fala, no seu versículo 50, Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Eis que uns dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançam mão da espada, a espada morrerão. Jesus foi traído. O amigo dele sinalizou para os romanos pegar ele. Aí naquela confusão toda, o outro amigo dele, que estava com ele, ouvindo a palavra, ouvindo tantas coisas do amor de Cristo, aquelas coisas todas que Jesus falava, e que Jesus sempre falava que era chegado o momento do Filho do Homem ser crucificado, puxa a espada e acerta o rapaz. E ali Deus dá uma dura lição: olha, com a espada fere, com a espada será ferido. Então, simbolicamente falando, nos dias de hoje, a espada também é o que? A nossa língua. Cuidado com o que você fala, para você não matar o seu irmão. Cuidado com o que você pronuncia. Devemos ter esse cuidado. Porque assim como a gente fere o irmão, um dia volta para a gente também. Um dia volta para a gente. Como diz o ditado, a vida é uma roda gigante. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. Muitas pessoas estão em cima, com a soberba, com a arrogância, com a ganância. Um dia estarão embaixo. E aí, como é que vai ser? O barato disso tudo, da palavra de Deus, que eu sempre venho analisando as coisas que vemos no dia a dia. Quantas pessoas soberbas, arrogantes tem hoje? Pessoas que têm dinheiro, acham que pode fazer tudo. Como o caso daqueles jovens que matou aquele cachorro. O caso do rapaz que espancou o outro só por causa de um chiclete. O bom da palavra de Deus é que todo mundo vai prestar conta. E nesse prestar conta não vai ter gente rica, não vai ter multimilionário,
Não vai ter ninguém para oferecer dinheiro para o justo juiz, que é Jesus. Eu quero ver como é que vai ser. Não vai ter o maior bandido de todos os tempos da face da terra. Não vai botar medo de Jesus. Tudo Jesus vai fazer com justiça. E ali Jesus, com Pedro, estava fazendo justiça. Porque aquilo que Pedro fez estava errado. Faltou fé de Pedro em acreditar o que Jesus estava falando tinha que se cumprir. E que no terceiro dia Jesus ia ressuscitar. Cadê a fé de Pedro? Era para Pedro falar, pegaram Jesus, né? Pegou Jesus. Vou ficar tranquilo. Sei que no terceiro dia ele vai voltar. Ah, você vai matar Jesus, né? Ele já falou que isso ia acontecer. Já me avisou. Ele disse que no terceiro dia ele vai voltar. Eu vou ficar esperando. Pode levar. Mas muitas das vezes Jesus fala algo com nós e nós queremos resolver no nosso braço. Cadê a nossa fé nesse momento? Cadê aquilo que a gente lê, que é a Bíblia, que fala de fé, que fala de amor, compaixão? Cadê a gente praticar? Cadê a nossa fé em acreditar nas promessas de Cristo? Cadê a nossa fé em acreditar quando Cristo vai salvar a nossa família? A gente acreditar que Jesus vai salvar e descansar o nosso coração? Cadê a nossa fé nesse momento de acreditarmos que Jesus vai mudar o quadro na nossa situação? A gente quer resolver de outras formas. Não, eu tenho que trabalhar mais para ter mais dinheiro para pagar minhas contas. Eu tenho que trabalhar mais. Não, eu tenho que me acabar de trabalhar para ganhar mais dinheiro para pagar as coisas. Cadê a fé em Cristo? Está difícil, mas Deus vai mudar o quadro, não sei o que Jesus vai fazer. Mas Deus vai mudar. Jesus disse que vai mudar, então vai mudar. Eu acredito que Jesus vai mudar, porque ele me falou. Não foi A, não foi fulano, não foi Beltrano, não foi ciclano que falou, foi o próprio Deus que falou que ele vai mudar. Então eu vou descansar aqui, eu vou ficar tranquilo que Jesus disse que vai mudar. Vou descansar meu coração. Mas Pedro queria fazer como nós fazemos e nós julgamos Pedro. O interessante é que nós julgamos Pedro. Ah, se fosse eu acreditava. Não acreditava nada. Não acreditava, não. Porque Jesus fala nos dias de hoje que vai fazer coisas em nossas vidas, a gente fica angustiado, querendo que fosse para ontem. A gente quer colocar Jesus contra a parede. Ah, Jesus, se você não resolver, eu vou resolver. Ah, Jesus, se você não fizer, eu vou fazer do meu jeito. Aí Jesus, não, então vai lá, faça. Faça do seu jeito. Aí quebra a cara, vai se rastejando novamente para Jesus. Então, Pedro, ele faltou fé em acreditar que o que Jesus falou iria se cumprir. Tanto é que ele passa por uma experiência de negar Jesus e até o amanhecer, antes do galo cantar, ele iria negar Jesus 3 vezes e se cumpriu na risca. Então a palavra do Senhor continua falando. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Imagine, 12 legiões de anjos. Eu vi um pregador pregando sobre isso esses dias. A teologia fala que uma legião são 6.000 anjos. 12 legiões dariam 72 mil anjos. Imagine, 72 mil anjos. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor fala que Israel estava numa batalha contra um grande exército de um homem chamado Senaqueribe, comandante da Síria. E esse comandante ele tinha derrotado muitas outras nações grandes, poderosas, tinha dizimado o pessoal, tinha derrotado todo mundo. E aí ele estava afrontando a Israel. Israel era só mais um na lista para ele. E ele começou a afrontar, mandava os mensageiros falar com o rei, se eu não me engano, o rei Uzias, mandava falar com o rei, e voltava, e o rei
morrendo de medo, aquela coisa toda, foi falar com o profeta Isaías. Isaías foi orar. Aí o Senhor falou com Isaías, fala com o rei, que é para ficar tranquilo, eu vou resolver. Aí eles começaram a orar, pegaram uma carta que o comandante da Síria fez afrontando a Israel, falou: ó, Senhor, essa carta aqui não é para mim não, viu? É para o Senhor, viu? Essa carta aqui não é para mim não, ele está afrontando diretamente o Senhor. Aí mostrou a carta para Deus, Deus mandou falar com o profeta Isaías de novo. Olha, eu ouvi a oração de vocês, e já falei que vou resolver. Pois bem, chegou o dia da guerra, Israel sai para lutar, Deus manda um anjo que mata 185 mil pessoas. 185 mil pessoas dá Cajazeiras. Cajazeiras dá mais ou menos 200 mil habitantes. É como se um bairro inteiro fosse dizimado. Imagine se Jesus mandasse 12 legiões de anjos. Acabava com a terra. Não ia existir mais ser humano. Mas, para cumprir a vontade do Pai, ele preferiu se entregar. Ele preferiu ir com eles para ser humilhado, para ser açoitado a noite toda, para sangrar, para sofrer, para sentir dor. Tudo isso ele fez para salvar a mim e a você. A palavra do Senhor fala o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagina, seu Filho unigênito. Deus deu seu único Filho para sofrer. Deus te despiu de toda a sua glória, se despiu da sua coroa, se despiu da sua majestade. Ele poderia ficar lá, ao lado do Pai, tranquilo, só observando tudo. Mas não, ele foi obediente ao Pai e veio aqui na terra morrer por mim e por você, para nos dar um futuro, para nos dar uma esperança, para nos dar um lugar melhor, uma eternidade. Você tem dimensão do que é uma eternidade? Não é 10 anos, não é 100 anos, não é 100 mil anos. Eterno, para sempre. Você viver para sempre ao lado do seu Criador. Foi por isso que Jesus veio aqui na terra, para nos dar uma chance, para nos dar um escape. Nós temos só uma oportunidade, que é Jesus. Se a gente não tiver Jesus, infelizmente, o castigo vai ser juntamente com os ímpios. O castigo de Deus será severo com os ímpios. Mas nós somos novas criaturas. Quem nasce em Cristo Jesus, nova criatura é. Então, temos que fazer a vontade do Pai, assim como Jesus fez. Temos que fazer tudo aquilo que agrada ao Pai, assim como Jesus fez. Tanto é que tem uma passagem na Bíblia que fala que um jovem chegou para Jesus para querer bajular Jesus. Aí chegou para Jesus e disse: "Ô mestre, sei que o Senhor é bom." Aí Jesus fala: "Repreende na hora. Não sou bom não, bom é meu Pai." Na hora. Porque ele queria fazer a vontade do Pai em tudo. Tudo. Nós devemos fazer a vontade do Pai em tudo. Mas o mistério dessa passagem é o seguinte: por que o beijo? Vocês já se perguntaram por que o beijo? Era só apontar, não é aquele ali, ó. Por que o beijo? Acredito, podemos imaginar, quando nós nos convertemos, assim, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, muitas coisas mudam em nossa vida. Tudo aquilo que nós fazíamos no passado, nós não fazemos mais, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai tirando de nós. Assim também, né, foi com os discípulos. Os discípulos andavam como Jesus, falavam como Jesus, pensavam como Jesus, agiam como Jesus.
O que a palavra fala? As más conversações corrompem o bom costume. Só que, de tanto eles andarem com Jesus, conviverem com Jesus, serem tão íntimos com Jesus, ficaram idênticos a Jesus. Quanto mais a gente se achega para Jesus, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais parecido com Cristo ficamos. Em tudo. Paulo fala, devemos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, ter atitude como Cristo, ter princípio como Cristo e caráter como Cristo, ter tudo igual a Cristo. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso exemplo. Então, a convivência com Jesus era tanta que eles se tornaram perfeitos como Jesus. Dentro das suas limitações, porque eram homens, mas eram homens que eles conseguiram combater o pecado, combater a sua carne. Cada um deles, ali, do jeito deles, conseguiram combater o seu velho homem, o seu velho eu. Quem era Mateus, cobrador de impostos? Quem era Paulo, não andou com Cristo, mas foi escolhido por Cristo para pregar a palavra de Deus. Paulo largou tudo, deixou tudo. O homem não quis nem casar, só para viver para Cristo. E ele falava, eu queria que todos fossem como eu. De tanto ele viver para Cristo, se entregar para Cristo, foi o único que teve os 9 dons. Não viu Cristo, não andou com Cristo, não esteve em cidade com Cristo, mas ele se disponibilizou tanto para Cristo que acabou se tornando um homem irrepreensível diante de Deus. Acabou sendo um homem que tomou Jesus como exemplo. Ele fala, seja imitadores de Cristo. Se você imita, é porque você é igual, tem que ser igual. Aí ele não fala, tem que ser parecido com Cristo, tem que ser igual. Tem que ser igual. É difícil, sabemos que é difícil, mas temos que quebrar essa dificuldade, quebrar essa barreira da dificuldade e nos esforçarmos para ser idêntico a Cristo. Sermos iguais a Cristo. E é por isso que eu fiquei meio curioso da questão do beijo. Porque ele teve que ir lá até Jesus beijar Jesus. Porque os romanos não sabiam que era Jesus. De tanto grupo ali andando junto, unido, uns com os outros, tendo Jesus como exemplo, ficaram igual a Jesus. Ficaram idênticos, imitaram Jesus. Esse que é o bom. Esse que é o barato de tudo. Imitar Jesus. Em tudo. Eles curavam, expulsavam demônios, ressuscitaram. Tanto é que tem uma passagem que eles chegaram todo alegre para Jesus. Jesus, expulsei demônios, aquela coisa toda, aquela alegria. Aí Jesus, não fique alegre por causa disso não. Se contentem e fiquem alegres por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Então, você vê de tamanha influência que Jesus teve na vida deles. Então, para resumir, Judas, depois que ele traiu, depois que ele viu tudo que estava acontecendo, ele não quis mais as moedas, mas já era tarde. O estrago já estava feito. O pecado corroeu tanto ele, que já tinha estragado tudo na vida dele. Ele, em vez de se reconciliar com Cristo, ele, em vez de procurar Cristo depois e tal, pedir perdão, não. Foi tentar tirar a própria vida e teve um fim trágico, um fim triste. Essa é o grande problema do pecado. Porque no livro de Provérbios fala que um abismo chama outro abismo. É tudo nas mínimas coisas. É tudo no pouquinho. Mente um pouquinho, mente mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quando você vai ver, já está no abismo
e de tamanhas proporções que você não sabe mais como sair. Você já está cercado de tantas coisas que você já não tem perspectiva de como sair mais dali. Você não se vê mais capaz de sair dali. Então, é uma passagem muito interessante e que, infelizmente, nós negamos Jesus quando pecamos. Você vê que Jesus, em nenhum momento, Jesus pecou. Jesus, em nenhum momento, Jesus negou a Deus. Jesus cumpriu tudo. E quando a gente peca, é meio que a gente está lançando fora tudo aquilo que nós acreditamos da Bíblia Sagrada. Das maldições do pecado, o problema que o pecado nos causa, o problema, a ira de Deus para com os pecadores. Só que tem aquela coisa, né? O pecado premeditado. O pecado é quando você sabe que é errado, mas mesmo assim você faz. O pecado é que você sabe que não é bom, mas mesmo assim você acaba fazendo. E é isso que nós devemos mudar. Eu mesmo, no meu trabalho, eu trabalho com pessoas e eu, às vezes, até me esforço para ser um homem 100% calmo, mas não dá. Acabo me estressando e tal, e eu, caramba, e agora? Uma vez a missionária só falou comigo, Jesus disse que você é explosivo. Eu falei, não sou. Eu falei, eu não sou. Aí pronto. Fui dormir, tive um sonho. Chegou no sonho, a pessoa me aborreceu, eu explodi com a pessoa, falei um monte de coisa. Eu falei, né? Tem que mudar, mas tem que mudar. É o pecado. Sei que é errado, estressar, me explodir. Mas mesmo assim explodo, mas estou errado. Tenho que melhorar, sim. Porque ninguém é perfeito. Aquele que alcança e deixa, alcança, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não é? Então nós estamos nos esforçando constantemente para sermos idênticos a Cristo. A Bíblia fala de 144 mil homens perfeitos, que não falavam palavras torpes, nada, não se envolviam em nada nesse mundo. Homens 100% idênticos a Cristo. 144 mil pessoas. Imagine, 144 mil pessoas perfeitas. Lembre de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, na Babilônia, tudo de errado rolando ali, mas nenhum deles se contaminaram. Nenhum deles quiseram adorar a estátua de Nabucodonosor. Ainda que morressem, eles não estavam nem aí se eles perdessem a vida por amor a Cristo. Falou para Nabucodonosor, olha, eu não vou dobrar não, se você quiser lançar, se Deus quiser matar a gente, mata. Mas se Deus quiser salvar, ele vai nos salvar também. A Bíblia fala que Nabucodonosor pegou ali, encheu a fornalha, aquela coisa toda, aqueceu, lançou os três lá dentro. Quando ele vai ver, tinha um quarto homem lá. Homens perfeitos. Daniel, falsamente acusado, armaram toda uma cilada para Daniel, ou seja, traição. Pessoas que estavam ali com Daniel constantemente, mas não gostavam de Daniel. Pessoas que a todo custo queriam derrubar Daniel, assim como aconteceu com Jesus. Os fariseus, os anciãos, os escribas queriam a qualquer custo destruir Jesus. Assim não foi diferente com Daniel. Aí Daniel foi lá, foi lançado na cova dos leões. Deus mandou um anjo, protegeu, guardou a noite toda. Homem perfeito. Homem que idêntico a Cristo. Devemos ser pessoas idênticas a Cristo, porque se a gente for idêntico a Cristo, nem a morte pega. Essa que é a verdade. Então, devemos buscar isso em nossas vidas, refletirmos aonde devemos melhorar, porque sempre tem algo que podemos melhorar. Não foi à toa que Paulo teve os 9 dons.
Paulo teve os 9 dons porque ele não era um homem mais bonito, não era um homem elegante, não era um homem robusto, forte, não era um homem com dinheiro, não era um homem presidente de uma nação. Ele procurou ser um homem idêntico a Cristo, procurou ser um homem perfeito, um homem que orava, um homem que fazia a vontade de Deus, um homem que jejuava, um homem que mesmo com as dificuldades da vida, mesmo ele sofrendo tantas coisas por amor a Cristo, ele não negou a Cristo em momento nenhum. Não largou a Cristo em momento nenhum. Ele procurou sempre ser cada vez mais íntimo de Cristo. Assim como os discípulos foram íntimos de Cristo, Paulo foi íntimo de Cristo. Até mesmo para exortar, como Jesus exortava. Certa vez Jesus começa a pregar, e aí a igreja começa a encher, as pessoas começam a querer ouvir o que Jesus estava falando. Quando Jesus começou a falar mesmo a palavra como deve ser dita, palavra de conserto, conversão, palavra de santidade, palavra de deixar pecado, aquela coisa toda, as pessoas começaram a ir embora, começaram a deixar tudo, largar Cristo, começaram. Os discípulos olharam, Senhor, o pessoal está indo embora. E Jesus quer ir com ele também. É interessante que Jesus não passava a mão na cabeça, não. Você quer ir embora? Quer ir embora? Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Aí os discípulos olharam, como eu vou, se só tu tem palavras de vida eterna. Rapaz, é muita coisa que nós devemos deixar, negar o velho eu, negar o velho homem, a velha criatura. Eu falo com o fogo constantemente que eu me esforço. É difícil, mas eu continuo me esforçando, me negando todos os dias, até o dia da vinda do Senhor. Até o dia que o Senhor vier para buscar a igreja dele, vamos nos esforçar, vamos lutar contra o nosso eu, vamos lutar contra a nossa carne, com unhas e dentes, porque é a batalha das nossas vidas, é a luta das nossas vidas, ou lutar contra nós mesmos. A grande dificuldade é lutar contra nós mesmos. Quando a gente luta com outra pessoa é diferente, mas lutar contra você mesmo é o mais difícil, porque sua mente quer fazer algo e você sabe que é errado, você sabe que não deve fazer. Lá no trabalho mesmo, minha chefa está lá e o pessoal liga, às vezes querendo dar golpe e tal. Às vezes é para oferecer alguma coisa para comprar. Ela fala, diga que eu não estou aqui não. Como é que eu vou mentir? Aí o pessoal liga, eu atendo. Aí eu falo, alô, fulano de tal tá aí. Olha assim. Ela está ocupada. Então, ela não menti. Está ocupada. Não pode falar agora. Pronto, desligo, acabou. Então é difícil, porque a gente praticar o erro sabendo que é errado, Deus não vai se agradar. Mas você fizer algo sem querer, sem pensar, um algo impensado, Deus vai lhe perdoar. Então nós devemos ter cuidado com as nossas atitudes, do que fazemos constantemente, e fazer a vontade do Pai. Porque todo aquele que faz a vontade do Pai tem galardão a receber. Tem uma passagem interessante que Jesus estava no templo ensinando, só para encerrar, ensinando aquela coisa toda, e os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus procurando ele, procurando. Aí quando Jesus termina, que ele sai, aí o pessoal chega, Jesus, seus irmãos, sua família está ali procurando. Aí Jesus fala, não, minha família é todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Esses são os meus irmãos. Acabou. Então, Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Está errado, está errado. Quer ouvir a palavra do Senhor? Ouça, coloque em prática. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Capítulo de Deuteronômio 28, do 1 ao 14.
são todas as bênçãos que o Senhor quer dar àqueles que são obedientes a Ele, todos aqueles que fazem a vontade de Jesus Cristo.